Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para a parte 2 da nossa aula de História pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa aula de hoje a gente está discutindo sobre Revolução Industrial. Já sabemos aqui que ela teve início por volta de 1750, metade do século XVIII, na Inglaterra. Vimos por que teve início na Inglaterra, vimos os principais fatores, vimos aqui os movimentos que marcaram esse período. Vimos também de que forma que essas pessoas viviam trabalhando dentro dessas fábricas. E agora, na parte 2 aqui da nossa aula, a gente vai analisar um pouco as fases, as consequências e responder exercícios. E aí eu vou contar muito com a participação de vocês para responder a atividade, porque é a forma também como eu tenho, né, para saber que vocês estão entendendo o conteúdo, e a melhor forma que a gente tem para fazer isso é respondendo exercício, beleza? Então, bora lá. Olha, gente, aqui as fases da Revolução Industrial. Primeira fase é justamente quando ela tem início, né? Por volta de 1750 até 1860. Então, essa primeira fase, ela durou aí 110 anos. Ela foi concentrada na Inglaterra, como vimos, a Inglaterra ela foi pioneira. Ela foi concentrada na indústria têxtil, que era a base econômica da Inglaterra, a indústria da lã, do tecido, e também foi marcada pela máquina a vapor, que a gente até viu aqui, né, um pouco como a máquina funcionava. A segunda fase da Revolução é de 1860 até 1900. Então, dura menos ali, né? 40 anos. Então, aqui, depois de mais de 100 anos dessa revolução muito concentrada na Inglaterra, a gente tem agora essa revolução se espalhando pela Europa, pela América e também na Ásia, né? E marcado aqui pelo Fordismo, que era do Henry Ford, né? Que é justamente ali as máquinas, as fábricas de automóvel que seguiam uma linha, né? Colocando robô. Por isso que a gente iniciou a nossa aula com os robôs. Hoje, a indústria automobilística ela é a que mais utiliza robô na montagem, na fabricação dos carros. Aqui na segunda fase, a gente tem o Japão com toyotismo, né, justamente da Toyota, que revoluciona a forma de produzir carros. Na próxima aula, também vou falar aqui sobre as diferenças do Fordismo e do toyotismo. Um outro detalhe aqui desse período são as inovações tecnológicas. Aí surge o aço, a eletricidade, o petróleo, as telecomunicações. E a terceira fase é na metade do século XX até hoje, né? Que é a revolução tecnológica. Aí vem a robótica, a engenharia genética, a microeletrônica, a internet, por exemplo. E aí, embora a gente veja que essas três fases da revolução, é muito importante que a gente compreenda que essa revolução ela não parou, né? A gente continua tendo inovações tecnológicas, né? A própria vacina contra a Covid-19 é uma inovação tecnológica, porque a tecnologia ela também está aí na medicina, está na educação, né? A própria forma como essa aula agora ela está acontecendo é isso, né? A gente tem aqui tecnologia, né? Uma câmera, uma internet, um satélite, uma televisão. Então, isso também é um traço dessa revolução tecnológica. Bom, e agora vamos analisar aqui as consequências da Revolução Industrial. Isso aqui também é uma questão de prova, né? Então, vai se ligando aí. Bom, as consequências primeiro, né, o trabalho humano ele foi sendo substituído ou regrado pela máquina. Esse é um grande detalhe, né? Por isso que a gente comentou aqui que todo aquele trabalho que era manual, era artesanal, que ocorria dentro das casas, com as famílias inteiras participando desse processo. Só que aí, com o surgimento da máquina a vapor, a máquina, gente, ela trabalha muito mais rápido do que um ser humano, né? E a máquina, ela não adoece, a máquina consegue trabalhar 24 horas por dia, a máquina, ela não engravida e, principalmente, a máquina não reivindica direitos. E isso era muito vantajoso para o dono, a burguesia, né? Ali, dono da fábrica, gente, por quê?
o trabalhador ele começa a reivindicar seus direitos, é claro, e é óbvio que a burguesia não queria pagar esses direitos, né? Então, por isso mesmo que cada vez mais esses trabalhadores foram sendo substituídos dentro dessas fábricas, né, por máquinas. O outro detalhe que nós vimos é que o ritmo da vida das pessoas passou a atender os ritmos da produção. Claro, né? Então, aquele trabalho que antes era manual, artesanal, dentro da família, ele foi sendo substituído por um trabalho que era muito mais rápido, né? E a fábrica, a ideia é que ela ficasse o máximo possível ali funcionando. Então, esse trabalhador, ele praticamente não tinha uma vida privada. Era uma vida ali concentrada dentro dessas fábricas, né, gente? Como eu falei, tu já pensou tu trabalhar 18 horas por dia? É muito pesado, é muito cansativo. Então, é por isso mesmo que o estilo, toda a forma dessas pessoas viverem era muito baseada ali dentro da fábrica. Porque uma pessoa que trabalha 18 horas por dia, ela praticamente não sobra mais tempo do dia dela para ela fazer nada, né? Ó, outra consequência, o uso em grande quantidade de mão de obra infantil e feminina, como a gente viu, né? Que inclusive as mulheres trabalhavam a mesma quantidade que os homens, mas mesmo assim não tinham nenhum direito político, não tinham direito ao voto e os salários ainda eram baixíssimos, mais baixo do que o salário que já era baixo, que era pago para os homens. Também uma das consequências é o movimento operário, que é um dos movimentos mais fortes e atuantes, né, um movimento social que é justamente que luta pelo direito dos trabalhadores e é um movimento muito importante. Aqui mesmo no Brasil, quando a gente teve a CLT, né, as leis trabalhistas, em 1943, durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, não é porque o Getúlio Vargas também ele era o bonzinho, né? Claro, ele tinha seus interesses políticos mas o detalhe que a gente precisa lembrar é que o movimento operário ele era muito forte. Aqui no início do século XX, no Brasil, ali no estado, na cidade de São Paulo, mais de 100 mil pessoas eram trabalhadoras das fábricas, né, operários. Então, é claro que é um movimento muito forte, né, gente? Então, fica aqui. Outro detalhe é o êxodo rural. Claro, é a saída, né, bem em massa mesmo, a população sai do meio rural, vai para o meio urbano, porque como nós vimos, o trabalho manual e artesanal ele não era mais valorizado, então o povo praticamente começa a passar fome, e aí depois a gente tem esses trabalhadores, né, eles vão, ainda tem os camponeses, que eram expulsos daquelas terras que antes eram do senhor feudal, e depois passa a ser posse, né, vai para a posse dos estados absolutistas, a monarquia absolutista. Então, esses trabalhadores, eles começam a sair do meio rural e ir para o meio urbano, procurando trabalho, e esse trabalho vai ser encontrado realmente dentro das fábricas. E aí eles acabavam se sujeitando, né, gente? É uma exploração, porque afinal de contas, tu quer comer. Como é que tu vai fazer para comer? Precisa trabalhar. Então, essa galera acabava sendo muito explorada, como a gente viu dentro dessas fábricas. Outro detalhe, consolidação do sistema capitalista. A gente já aprendeu que o sistema capitalista ele nasce ainda na Idade Média, depois ali do século XI, né, com o renascimento comercial e urbano. Porque a Idade Média, do século V até o século XV, né, durante os 500 primeiros anos do século V até o século X, era o auge do feudalismo, então o trabalho era de servidão dentro do feudo. Era um período que ainda existia muita invasão territorial dentro da Europa, a galera brigava muito por causa de terra, então as pessoas acreditavam que viver dentro daquele feudo era muito mais seguro. A própria Igreja Católica, ela levantava esse discurso, né? E aí a galera vivia também dentro do feudo, porque a Igreja Católica dizia o que, olha, se você for trabalhar para acumular riqueza, isso aí é um pecado, você vai para o inferno. E as pessoas elas tinham muito medo, porque a gente está falando de uma sociedade que era baseada no teocentrismo.
Então a galera ficava tensa pra caramba e acabava, né, se sujeitando, vivendo dentro daquele feudo. Mas a partir do século XI, com o renascimento urbano e comercial, que isso quer dizer o quê? Que as pessoas agora elas estavam saindo do feudo na zona rural e indo para o meio urbano, né, trabalhar ali de um pequeno comércio, das oficinas de artesanato, inclusive. Então, o sistema capitalista ele consegue se firmar aí. Porque se antes o poder ele era baseado na terra, com o sistema capitalista o poder é baseado realmente no dinheiro, né? Então, não dava mais, lá no início da Idade Média, que até existia uma baixa circulação de moeda. A galera diz agora, olha, não dá mais, né? A gente não quer mais ficar fazendo troca. Eu te dou uma lã, com uma roupa de lã, tu me dá um porco para eu levar para casa para eu me alimentar. A ideia agora era que realmente seria o comércio, o dinheiro, as transações comerciais. Outro detalhe foi o aumento da concorrência, né, gente? É uma característica do sistema capitalista. A gente concorre àquela ideia da demanda, da procura. Então a concorrência ela também aumenta. E um outro detalhe é um rápido crescimento econômico, porque a produção dentro da fábrica ela era muito mais rápida. Então um produto como a indústria têxtil de roupa, que antes, né, poderia levar um trabalhador levava uma semana, 10 dias para produzir uma camisa, ela ficar no ponto, dentro da fábrica conseguiam fazer isso em 2 dias, em um dia. Então era um trabalho que era muito mais rápido. Então dessa forma ele era vendido mais rápido e é claro que gerou sim um crescimento econômico, né? Mas esse crescimento econômico, o lucro desse crescimento, é claro que não foi compartilhado com a classe trabalhadora. Beleza? Então aqui foram os principais pontos que eu coloquei aqui das consequências da Revolução Industrial. Ok? Então, gente, agora eu trouxe aqui alguns exercícios sobre Revolução Industrial. Eu gostaria que vocês participassem aqui comigo, né, que vocês lessem a questão, colocassem aqui no nosso bate-papo a alternativa que você está julgando correta, porque dessa forma a nossa aula fica bem melhor e também é sempre um pedido de vocês aqui o exercício, né? Então agora eu quero ver vocês aqui participando, beleza? A galera de Betânia, de Palmeira, de Colônia do Gurgueia, de Conceição do Canidé, de Oeiras. E aí, Oeiras, cadê o professor presencial? Não tem, não? Se não tiver, o aluno vai aí no chat e coloca, olha, professor, aqui a gente não tem professor presencial, né? Porque ainda não apareceu. Então, vamos aqui fazer esse trabalho, tá certo? Eu vou deixar na tela o tempo de 3 minutos. É uma questão de nível fácil, então, com certeza vocês vão conseguir responder. Então, Maioli, nosso diretor de imagem, por favor, 3 minutos na tela.
pessoal, estamos aqui de volta. Eu tô gostando, tô vendo que lá em Palmeira a Keila disse que é a letra C, Betânia apostou na letra C, Palmeira também o Silas aí não concordou com a Keila, disse que é a letra B. Beleza, então bora ver. E aí, Ueiras, qual alternativa vocês acham aqui que está correta? Bora participar? Olha, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? Olha aí, foi um dos primeiros slides que a gente viu aqui, né? Então, bora ver. Letra A, presença de petróleo no território, mão de obra em abundância, capital da nobreza para investimentos. Então, olha aqui, de cara, presença de petróleo no território? Não, né? A gente viu que a fonte de energia desse período era o carvão mineral. Petróleo só vai vir depois, né? Então já tira, né? Mão de obra em abundância, a gente sabe que sim, porque tinha muita gente desempregada e expulsas do campo, né? Capital da nobreza é falso, porque o dinheiro que foi investido na fábrica era da burguesia, dos comerciantes. Então, e ainda tem aqui presença de grande quantidade de máquinas importadas compradas da França também é falso, porque a primeira máquina a vapor é justamente lá na Inglaterra. Então, letra A, muito falsa. Letra B, economia baseada no feudalismo? Não. Olha aqui, Silas, o feudalismo era o sistema de economia baseada na terra, na troca, e foi típica dos 500 primeiros anos da Idade Média, que é do século V até o século X, e a gente já está aqui falando, é do século XVIII, são 800 anos depois, né? Porque são, né, do século X até o século XVIII, gente, são 800 anos, né? Então, falso, com certeza, baseada no feudalismo, não. Falso. Grande quantidade de artesãos, né? Mas a galera era deixando de ser artesã, porque o artesanato não era mais valorizado, né? Então, muito falso também a letra B. Vamos ver aqui a letra C, aqui, ó. O Eiras também está apostando na letra C. Colônia do Gurgueia também está apostando na letra C. E ela diz assim, presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro em seu território verdadeiro, que era justamente a fonte de energia da máquina a vapor. Né? Depois, mão de obra em abundância, verdadeiro também. Capital, né? Dinheiro da burguesia para investimentos em indústrias, verdadeiro também. E tinha muito mercado consumidor, né? Porque o mundo consumia produtos da Inglaterra. Estou vendo aqui que o Moacir, que também está aqui no nosso bate-papo, letra C, muito bem. Alternativa verdadeira, letra C. Não disse que era um nível fácil? Ó, letra D. Por que ela está falsa? Grandes investimentos em transporte marítimo, grandes reservas de petróleo, falso, né, gente? Então, aqui, ó, alternativa verdadeira, letra C. Muito bem. Vamos aqui agora para a segunda questão, que também é um nível fácil. Na próxima aula eu quero botar mais, né? E aumentando aí o nível das questões. Então, olha aqui, sobre a condição de vida dos operários, que eram os trabalhadores das fábricas, na época da Revolução Industrial, é correto afirmar que, letra A, tinham apenas férias remuneradas como direito trabalhista. Podiam se organizar livremente em sindicatos, recebiam salários justos que lhes permitiam viver de forma digna. E aí, gente, vocês acham que essa alternativa, letra A, ela é verdadeira ou ela é falsa? Coloca aí para mim no bate-papo. A galera, o que vocês acham? Essa aqui ela é uma alternativa verdadeira ou ela é uma alternativa falsa? Hein? Vou esperar aqui vocês me dizerem. Ó, o Moacir já respondeu. Ele está dizendo aqui que a alternativa verdadeira é a letra B. Betânia disse que é falsa. Muito bem, Betânia. É falso mesmo, né, gente? A gente falou aqui que a galera não tinha nenhum direito trabalhista. Não tinha férias, não tinha carteira assinada, não tinha licença maternidade, não tinha 13º salário, não tinha salário regulamentado, né? Não tinha nenhuma lei trabalhista. Então, com certeza, falso. Letra B.
Eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e ganhavam pouco, e o ambiente de trabalho apresentava péssimas condições. Verdadeiro, né, gente? Muito fácil. A gente viu que essa galera trabalhava até 18 horas do seu dia, né, com direito a uma única refeição, sem trabalho, sem salário, de fato regulamentado. Então, aqui com certeza a alternativa verdadeira, letra B. Mas vamos ver aqui por que as outras estão falsas. Letra C. Trabalhavam apenas 5 dias por semana, recebiam vários benefícios trabalhistas, com certeza muito falso, né? Tinham ambientes de trabalho em boas condições, falso também. Letra D. Recebiam salários baixos, enfrentavam duras jornadas de trabalho e não apresentavam problemas de saúde relacionados ao trabalho. Falso, né, gente? Com certeza. A gente até viu aqui um trecho de um livro, né, falando como que as crianças acabavam ficando com deficiências, porque perdiam um dedo, uma mão, um braço, não tinha nenhuma segurança dentro desse ambiente de trabalho. Então, aqui, com certeza, letra D é falsa. Muito bem, tá vendo? Tá bem fácil, né? Vamos fazer assim, eu também vou deixar. Não, acho que eu vou deixar para vocês responderem a próxima. Vamos responder aqui juntos também a terceira questão. Ela diz assim: um dos principais movimentos trabalhistas contra as péssimas condições de trabalho na Revolução Industrial ficou conhecido como ludismo. Qual das alternativas abaixo explica melhor este movimento? Letra A. Os ludistas buscavam negociar melhores condições de trabalho com os donos das indústrias. E aí, vocês acham que essa é a principal característica? Letra B. Os ludistas protestavam através de passeatas e outras manifestações pacíficas contra as condições de trabalho dos operários. E aí, qual a alternativa? Vocês acham que ela está certa? Letra C. Os ludistas buscavam, através das eleições, eleger representantes do movimento para lutar pelas causas trabalhistas. Ó, o Moacir aqui me disse que é a letra D. Bora ver. Também conhecidos como quebradores de máquina. Acabou, né, Moacir? É justamente o ludismo, né, que leva esse nome por causa do seu líder, o Ned Ludd, que era um operário. Eles acreditavam que quebrar as máquinas seria justamente uma forma de protesto, né, em que eles estavam revoltados com as péssimas condições de trabalho que eles enfrentavam. Né? Então, lembra, quando a gente fala aqui no ludismo, é justamente os quebradores de máquina, tá bom? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra D. Por que, que a letra A está falsa? Porque tem dizendo que eles buscavam negociar melhores condições. Gente, eles queriam uma transformação, mas eles não iam ali ficar tentando negociar, né? Eles eram protestando, não era um movimento pacífico. Por que, que a letra B está falsa? Olha, eles protestavam através de passeatas e manifestações pacíficas, falso, né, gente? Letra C. Os ludistas buscavam, através das eleições, não. Também não foi através de uma eleição, né? Inclusive, o voto o sufrágio universal era muito mais uma reivindicação do cartismo, né, que era a Carta do Povo, em que os trabalhadores escreveram uma carta, enviaram para o parlamento inglês com todas as mudanças que eles gostariam que ocorresse no mundo do trabalho ali na Inglaterra. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra D. Vamos agora aqui para a nossa quarta questão. Eu vou deixar aqui na tela mais 3 minutinhos, que eu quero que vocês leiam a questão e coloquem aí na nossa chat a alternativa que você julga verdadeira. Então, Maioli, 3 minutos, por favor.
Ok, pessoal, então estamos aqui de volta. Eu estou vendo aqui que Palmeira disse que a letra E, o Moacir também disse que a letra E, então bora ver. E aí, Betânia, e aí, Colônia do Gurgueia, e aí, Oeiras, qual é a alternativa que vocês acham que é verdadeira? Né? Cadê aí o Silas? Era isso? Cadê a Keila? Olha, gente. Leia as informações a seguir. Em meados, né, então na metade do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. Bom, a revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são, respectivamente. Bom, então a gente tem aqui três, né? 4 perguntas em um, não é isso? Ó, Colônia do Gurgueia está apostando na letra B. Palmeira disse eles estão em consonância com a resposta. Arrasou. O Caio aqui, Souza, disse que é a letra D. Bora ver, né? Letra A. Qual é a revolução que a gente está falando aqui? É óbvio que é a Revolução Industrial, né? Então, de cara, tu fica com a letra E ou com a letra D, ok? Bom, a letra E, né? Se vocês também. Beleza, então a revolução é a industrial. Qual é a fonte primária de energia utilizada na máquina a vapor do James Watt, gente? Era o quê? Era o carvão mineral, que ele estava em abundância na Inglaterra. Então, ó, carvão mineral. Qual é a consequência ambiental? Vimos que uma das consequências da Revolução Industrial foi o aumento da poluição, né, gente? Então, ó, aumento da poluição atmosférica. Então, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra E. Bem fácil também essa questão aqui, né? Então, olha aí, indústria, industrial, carvão mineral e o aumento da poluição atmosférica. Então, a dica que eu dou para essas questões, tu vai marcando, ó, de cara já deu para tirar a letra A, a letra B e a letra C. Então, também era uma alternativa bem fácil. Muito bem aí, a galera acertou demais, né? O Moacir disse, prestei atenção na aula. Arrasou, viu, Moacir? Gostei demais. Qual é a tua cidade, Moacir? Coloca aí para mim no nosso bate-papo, para eu lembrar de ti, para eu te conhecer. Vamos aqui responder nossa quinta questão. Ela diz assim: sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela, letra A, foi adotada não somente para promover uma maior eficácia da produção, mas também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. Ó, sobre a inovação tecnológica. A gente viu que a inovação ela foi acontecendo, né, na medida que a revolução ela ia crescendo dentro da Inglaterra. Então, quando diz que ela foi adotada não só para que a produção fosse mais rápida, mas também para realizar uma dominação capitalista, é verdadeira, porque a gente viu que a revolução, que o capitalismo ele consegue se firmar é justamente durante a revolução industrial, né? Então, verdadeiro. E como, gente, que essa dominação ela acontece? Porque a gente viu que o ser humano ele era submetido, né, à máquina. Era uma forma de trabalho muito autoritária. Então, era uma forma autoritária, com uma disciplina muito rígida. Então, aquele trabalhador ele passa a viver de acordo com o ritmo da fábrica, não é um ritmo próprio seu, né? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra A. Vamos ver por que, que as outras são falsas, então? Letra B. Ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta.
Não, né, gente? É século XVIII, era tudo muito rústico. As máquinas, né, eram primeiro de madeira, depois foi que elas se tornaram de ferro. Então, tecnologia de ponta, a gente sabe que existe hoje, mas não existia, né, ali no século XVIII. Então, falso. Letra C. Nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. Também falso, né? Letra D. Deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas tecnologias. Claro que não, gente. Os operários eles estavam sendo explorados dentro dessa fábrica, né? E não sendo estimulados a estudar. Então, falso. Letra E. Foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por conseguinte, os lucros, né? Também não, né, gente? De fato, não é dizer que foi exclusiva da genialidade de alguns inventores. Não dá para a gente dizer que a inovação tecnológica ela só foi acontecer na Inglaterra porque tinha uma galera muito inteligente. Claro que não, é porque tinha ali também um investimento, né, para poder surgir essas máquinas. Então, aqui, a alternativa falsa também. A quinta. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra A. Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos agora para a nossa sexta e última questão, porque a nossa aula já está chegando aqui no fim, né? Então, bora lá. Olha, PUC de Campinas. Dentre as consequências sociais, né, causadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar o quê? Letra A. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituído dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. E aí, vocês acham que a letra A ela está verdadeira ou ela está falsa? Coloca aí para mim no nosso bate-papo, por favor. O que é que tu acha, Moacir? O que é que o Eiras acha aí? Que essa letra A ela tá falsa ou ela tá verdadeira? O Moacir diz que ela é verdadeira. Bora ver. Desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, né? Claro, que eles eram destituídos dos meios de produção, ou seja, eles não tinham um meio de produção, eles não eram donos da fábrica. Então, é por isso que eles vendiam a força de trabalho deles, né? Inclusive, a gente estuda isso lá no Karl Marx, na sociologia, que o Karl Marx diz, olha, então esse trabalhador, para ele conseguir sobreviver, ele vende a força de trabalho dele, né? Então, ele trabalha em troca de um salário. E olha, gente, essa ideia de salário, a gente vai falar pela primeira vez, é justamente durante a Revolução Industrial, porque antes não tinha salário, né? Lembra que a galera trabalhava, era por troca, né? E o dinheiro só lá depois do século XII com o sistema capitalista. De fato, né? Porque na Idade Média existe uma circulação muito baixa de moeda. Inclusive, lá na sociologia, o Karl Marx, ele até desenvolve, né, uma teoria do proletariado. Quem é o proletariado? É o trabalhador. Ele não é dono da fábrica, ele não é dono da máquina. A única coisa que ele tem é as mãos e os filhos, né, que é a prole, para poder trabalhar. Então, é justamente dessa forma que ele consegue garantir a sua sobrevivência, tá bom? O Moacir disse que o filme Jovem Karl Marx fala bem isso. Olha, Moacir, eu tenho muita vontade de assistir esse filme, esse Jovem Karl Marx. Eu nunca assisti, mas está lá na minha listinha. Eu acho que eu vou assistir aí essa semana, justamente para poder falar um pouco mais sobre ele. Agora que tu me deu essa dica, eu vou assistir, porque aí na próxima aula, né, a gente vai continuar aqui Revolução Industrial. Eu vou trazer outros pontos para a gente discutir. Então, vou assistir esse filme, viu? Vai ser legal, porque aí eu vou ter mais assunto para falar com vocês aqui sobre Revolução Industrial, né? Então, obrigada, viu, por essa dica. Então, gente, com certeza, né, a alternativa letra A, ela é verdadeira.
Mas vamos ver aqui por que que as outras elas são falsas. Letra B. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado proporcionada pelo surto de desenvolvimento econômico. Gente, melhor condição de sobrevivência para esses trabalhadores? É claro que não. A gente viu aqui que é completamente contrário. A galera era muito explorada, né? Então, com certeza, a alternativa B é falsa também. Letra C. A ascensão, né, o crescimento social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. Gente, o trabalho do artesão, ele não fez melhorar, ele fez foi ficar pior. É por isso mesmo que a galera começa a sair do campo, né, das manufaturas e vão trabalhar nas fábricas, né? Sem falar, lembra dos camponeses, que muitos foram expulsos da terra, porque a terra passou a ser posse do Estado. Então, ó, falso também. Letra D. A criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos? Não, né? Um banco na Inglaterra, ela não tinha o objetivo de financiar a monarquia. Afinal de contas, a monarquia ela já era rica, né? Então, aqui, com certeza, falso. Letra E. O desenvolvimento de indústrias petroquímicas, favorecendo a organização do mercado de trabalho, de maneira a assegurar emprego a todos os salariados? Falso também, né? Então, aqui, todo mundo arrasou. Com certeza, a alternativa verdadeira é a letra A. Bom, gente, então chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender, né? Esse período da Revolução Industrial, ele é muito importante. É por isso mesmo que eu acabei dividindo essa aula em três, né? Essa aqui é a parte 1. Na próxima semana a gente vai ter a parte 2 e depois eu quero fazer uma aula só respondendo exercício, né? Hoje os exercícios foram no nível aí fácil, na próxima eu quero botar um nível médio, porque aí na terceira aula vai ser um nível difícil, tá certo? Então, quero agradecer demais aqui a presença de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês respondem o exercício. É uma prova de que vocês entenderam, então fico muito feliz com isso. Agradecer aqui o Moacir, a galera de Betânia, Conceição, São Pedro, Palmeira, tá, mano? Quero desejar a vocês uma ótima semana e a gente se encontra aqui na próxima aula. Beijos e até mais.